Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, o seu convite às ideias vivas de Mason aqui no Brasil e para todos os países de fala portuguesa também. Nosso principal objetivo é fornecer para você, pai, mãe, educador, ferramentas práticas para uma educação genuinamente cristã. Então, se você se preocupa com a formação do caráter do seu filho, do seu estudante, com a formação integral, além da formação intelectual, esse é um convite para que você acompanhe a nossa série de podcast e venha descobrir Charlotte Mason juntamente comigo e com a Mariana Mastráquio. Tudo bem, Mari? Oi, Janice, tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta para ti e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Vocês já se perguntaram o que realmente faz um livro ser vivo? E como usá-lo com as crianças sem cair naquela tentação de ficar explicando demais? Então, hoje nós vamos conversar sobre uma das dúvidas mais comuns, mais frequentes, que a gente lida aqui no Descobrindo Charlotte Mason e com as famílias que a gente serve através do CMC, que é como usar os livros vivos. O que torna um livro realmente vivo, adequado, como apresentá-lo e qual é o nosso papel como educador nesse processo, né? A Charlotte Mason acreditava que os livros são mais do que fontes de informação, eles são a forma pela qual entramos em contato direto com as melhores mentes. E o modo como a gente usa esses livros, ele pode transformar de fato toda a experiência do aprendizado. Então, a nossa conversa de hoje, nós vamos usar o capítulo 15 do livro Educação na Escola. Então, já pega o seu livro, abre na página 207 para acompanhar essa conversa. Nós também vamos disponibilizar o trecho que nós vamos usar aqui no nosso blog. E, Janice, eu só queria compartilhar essa frase que a Charlotte fala antes da gente começar. Ela vai dizer assim, na página 207: os 100 melhores livros para a sala de aula podem ser listados, mas não por mim. Ela já deixa isso ali de cara. Então vamos conversar, vamos começar essa conversa sobre o que são esses livros corretos. Nesse mesmo capítulo, Mari, ali, né, no parágrafo seguinte do que tu leu, ela vai falar: aventurei-me a propor um ou dois princípios na questão dos livros escolares, e deixarei a parte muito mais difícil, a aplicação desses princípios para o leitor. Então, hoje, nesse episódio do podcast, você não vai ter uma lista dos 100 melhores livros para serem lidos na sua aula, mas você vai entender os princípios que vão nortear a sua pesquisa. Você vai conseguir identificar se um livro é vivo ou não, seja numa biblioteca, seja quando você vai a um sebo, quando você está numa livraria. Quais são os princípios que vão nortear a sua escolha? Para você realmente conseguir identificar esse livro é vivo, esse livro não é vivo. Mas se você quiser essa lista pronta eu acho que deve ter mais de 100 livros, né, Mari? Contando do crescimento tranquilo até o ensino médio, nós temos os programas trimestrais do CMC, onde nós já passamos os livros por todo o teste que vocês vão aprender nesse episódio hoje, por todo esse princípio, e eles estão lá já organizados, selecionados, divididos para suas lições de aula. Mas o nosso objetivo com esse episódio hoje é te ensinar a fazer esse processo também. Então, a Charlotte ela vai começar falando aqui que alguns pontos são importantes. Primeiro, o que uma criança extrai por si mesma é a sua própria posse. O que é derramado em seus ouvidos, como a canção ociosa de um cantor agradável, flutua para fora tão levemente quanto entrou e raramente é assimilado por essa criança. Então, eu não quero dizer que a palestra e a lição oral não tenham suas utilidades, mas essas utilidades são para impulsionar e ordenar o conhecimento. Isso é um ponto muito importante, né? Ela não vai abolir totalmente a lição oral, mas ela vai falar que ela serve para impulsionar e ordenar o conhecimento. E muito importante aqui,
não para transmitir o conhecimento ou nos proporcionar aquela parte da nossa educação que vem do conhecimento adequado, adequadamente transmitido. As ideias devem nos alcançar diretamente da mente do pensador, e é principalmente por meio dos livros que escreveram que entramos em contato com as melhores mentes. Nós já falamos disso aqui, que o objetivo no método da Charlotte é colocar o estudante em contato mente a mente com grandes pensadores, escritores, pessoas que realmente estudaram, se dedicaram àquele assunto, né. Ela vai trazer muito isso, que a lição oral, ela vai ficando rasa com o tempo, porque o professor ele não vai conseguir dominar uma ampla gama de assuntos com maestria. Mas quando o professor entende que ele pode buscar nos livros dos principais pensadores e colocar o estudante em contato com esses pensadores, então o estudante vai conseguir ter essa visão mais ampla e mais profunda, direto desse contato mente a mente. Então, um dos princípios é que esse livro, né, para seleção, ele precisa ser de um grande pensador sobre aquele assunto. Ele não pode ser um resumo, um fato seco, uma enciclopédia, um livro didático, um resumo do resumo. Não, ele tem que ser bem escrito por uma pessoa que realmente se dedicou a estudar, a se aprofundar aquele assunto. Então, essa é a primeira característica para a seleção dos livros, né? Agora vamos para a característica de um livro adequado. O que que torna, então, um livro adequado? Mesmo que eu tenha um bom pensador, talvez ainda assim o livro que ele escreveu não fique adequado. Então, o que que vai determinar se esse livro é adequado ou não? Bom, vamos usar aqui o que a Charlotte nos traz, né. Ela vai dizer que um livro adequado não é medido pelo tamanho. Às vezes um livro pequeno, né, talvez de uma pessoa menos conhecida, né, ela faz uma observação que o tamanho do livro e o nem o prestígio do autor é o que torna o livro mais valioso, mas o fato de ser um livro que carrega ideias vivas. Ela até vai citar na página 208, ela vai dizer que não podemos estabelecer uma regra rígida. Um livro grande ou um livro pequeno, um livro do pensador original ou de outras mentes, ambos podem ser adequados, desde que consigamos discernir um livro vivo, ativo, informando com as ideias adequadas ao assunto que trata. Então, ela nos lembra que a gente nem sempre vai conseguir ler, né, por exemplo, uma biografia, nem sempre ela vai ser lida pela pessoa que viveu, né, uma autobiografia, mas existem pessoas que ou tiveram ali, né, vendo, vivenciando, fazendo parte da vida daquela pessoa e consegue escrever uma boa biografia, ou pessoas que se dedicam a pesquisar, que é um assunto, é a paixão da vida delas, e elas pesquisam, e a gente também tem a produção de uma grande biografia, né, os livros de ficção histórica são outros exemplos que nem sempre vão ser os grandes, os livros que estão aí na moda, digamos assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente precisa, passar, né, aquele pente fino, olhar, dar uma lida ali na introdução, olhar o sumário, olhar os capítulos e ver que tipo de ideia, esse livro está carregando, se vão ser as ideias que vão ser as melhores ideias para se comunicar com a mente daquela criança. E quando a gente diz a mente da criança, não necessariamente a gente quer dizer que seja um livro diluído, um livro que tem uma linguagenzinha fácil, uma linguagenzinha abobalhada, é uma palavra que a gente usa, que a Charlotte usa twaddle. Eu vejo, né, que às vezes, quando o livro é bem escrito e usa a linguagem correta, usa, né, a forma de escrita correta, as crianças se interessam muito mais, elas gostam de palavras, diferentes, isso expande o vocabulário delas, e às vezes a gente tem esse medo, mas elas não vão compreender. Muitas vezes elas vão compreender sim, porque elas vão ver aquela palavra usada em contexto, e elas vão aprender muito mais do que a gente ficar diluindo, pegando, por exemplo, adaptações, né, em vez da gente ler a obra original. Isso é uma dúvida muito comum também: "Ah, mas a obra original é muito comprida, ela é muito difícil", né, de grandes obras literárias, e a gente vai para essa tendência de querer pegar uma adaptação, né, alguém que leu e, tá ali o resuminho daquela pessoa. Mas a gente está perdendo muito valor nisso, tanto em expandir
o vocabulário dos nossos filhos e o nosso próprio vocabulário. É muito legal ver quando eles aprendem uma palavra nova, eles tentando colocar aquela palavra em uso, tanto na fala quanto na escrita, e da gente perder de ter esse contato direto com a mente do autor. Por exemplo, Shakespeare, é desafiador ler as obras dele, mas a gente aprende muita coisa, a gente acaba enriquecendo muito. Então, ter esse cuidado da gente não julgar um livro pelo tamanho, pela popularidade, ou às vezes olhar um livro que parece meio desconhecido, a gente dá aquela olhada e fala: "Não, realmente aqui as ideias, são ideias boas, as ideias estão se comunicando, com a minha mente". Eu não sei se tu tem mais alguma coisa para acrescentar, Janice, antes da gente passar então para o como que a gente vai usar esses livros. Eu acho interessante ali que a Charlotte destaca que nem sempre esse livro ele precisa ser escrito pelo pensador original, né? Mas às vezes uma mente secundária que assimilou esse assunto em questão vai conseguir escrever de uma forma tão adequadamente quanto o pensador original sobre aquele assunto, e ambos podem ser um livro vivo. A questão é que ele precisa ser ativo e informado com as ideias adequadas ao assunto do tema, né, exatamente como tu falou. E eu vejo isso muito dentro de todo o programa da Charlotte, né, na seleção dos livros de história, dos livros de ciência, dos livros de geografia. Ela tem muito esse cuidado de que o pensador, seja o pensador original ou uma mente secundária, pensando sobre aquele assunto, escreva realmente de uma forma que contenha as ideias que vão nutrir a mente desse estudante, né. Quando a gente fala de ideias, gente, pensem assim, a ideia ela nunca vai vir de um fato seco, expresso ali direto, mas a ideia ela é como um organismo vivo que vai nutrir a mente do estudante, ela vai levar ele a pensar. Tudo é a forma como você apresenta, né. Eu posso simplesmente ler em um livro seco, que as plantas fazem a fotossíntese para se nutrição e crescer, ou eu posso ler sobre como os raios de sol nutrem cada parte da planta, como maravilhosamente elas foram criadas assim por Deus, e quando esse processo acontece, a luz vai passando e elas vão transformando e tarará, tarará. Você entende que eu tenho ali uma construção de linguagem que vai envolvendo a mente em uma ideia, e quando eu tenho essa construção de linguagem que vai envolvendo a mente em uma ideia, o estudante vai conseguir trabalhar melhor com esse livro, né. Então vamos para o nosso quarto ponto, Mari, que é como usar os livros certos, né. Porque daí a Charlotte ela já começa essa partezinha ali, tá na página 208, falando assim: "E mesmo com os livros certos, o uso correto deles é outra questão". Isso aqui eu queria deixar bem claro para vocês, né. Primeiro ponto que ela destaca aqui: as crianças devem gostar do livro. Então, tem que ser, não pode ser aquele livro maçante demais, entediante demais, também não pode ser aquele livro abobalhado demais, mas tem que ser um livro que vai despertar na criança esse desejo de ler mais. As ideias que o livro contém devem causar aquele impacto súbito e agradável em suas mentes. Devem provocar aquela agitação intelectual que marca o início de uma nova ideia. Por exemplo, né? Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Eu não tinha olhado por esse lado, eu não tinha percebido que por causa disso esse conceito está acontecendo. Então, a criança ela sente aquela agitação intelectual de que interessante tudo isso, sabe? Ela fica realmente com o seu conhecimento aguçado, né? Desperto para isso. Agora, mais importante ainda é você entender a sua parte como professor no uso dos livros certos. Porque aí a Charlotte vai deixar aqui destacado. A parte do professor nesse aspecto é ver e sentir por si mesmo. E depois despertar seus alunos com um olhar ou palavra apreciativa, mas tomar cuidado para não amortecer a impressão com fluxo de palavras. Olha isso, gente, não amortecer a impressão com fluxo de palavras. E aí ela vai trazer uma situação muito engraçada, né? Que ela vai, mas todos nós já tivemos uma situação da pequena garota que disse:
Mãe, eu acho que eu conseguiria entender se você não explicasse tanto. Então, o uso do livro correto faz parte de você deixar a criança fazer o trabalho por ela mesma. Então, as crianças elas devem trabalhar, o estudante ele deve fazer esse trabalho de digestão da mente. E o que é esse trabalho? Ele deve extrair as ideias desse livro, né? Não é tudo que devemos fazer com os livros, né? Em todo trabalho eu aproveito de qualquer forma em algum trabalho. E o trabalhar do pensamento é o que o livro deve induzir a criança. Ela deve generalizar, classificar, inferir, julgar, visualizar, discriminar, trabalhar de uma ou de outra forma, com sua mente capaz, até que o conteúdo de seu livro seja assimilado ou rejeitado, conforme ela determinar. Mas aí você percebe assim, mas nossa, como é que um estudante de 6 anos vai conseguir generalizar, classificar, inferir, julgar, visualizar, discriminar um livro que ele está lendo agora, ou um livro que ele está aprendendo a ler agora, né? A Charlotte continua no parágrafo seguinte, que ela vai falar do valor da narração, que vai ser o tema do nosso próximo episódio. A maneira mais simples de lidar com um parágrafo ou um capítulo é exigir que a criança narre o seu conteúdo após uma única leitura atenta. É assim que o estudante vai generalizar, classificar, inferir, julgar, visualizar, discriminar, trabalhar de uma forma ou de outra, através da narração, primeiro oral, depois escrita. E um ponto muito importante nesse como usar é que a narração precisa ser feita após uma leitura atenta, mesmo que seja uma leitura mais lenta, porque todos nós temos a tendência, e aqui a Charlotte vai deixar esse destaque para os maus hábitos, né, de ter certeza que a gente vai poder passar por aquilo de novo. As crianças estão acostumadas com uma revisão semanal. Então, se ela não teve a oportunidade de aprender aquilo no momento de aula, na hora certa, ela tem uma revisão semanal. E aí, antes de terminar o trimestre, ela tem uma revisão trimestral. E aí, se você leu uma vez e ela não entendeu nada, você lê de novo ou você fica falando, tagarelando ali, para fazer uma revisão antes da sua criança narrar. Isso cria um péssimo hábito da criança não aprender na primeira vez, porque ela sabe que ela vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez que você vai falar, o que você vai ler, o que vocês vão resumir, né? Então, não há necessidade dessa revisão, porque ela vai criar esse mau hábito com a criança de não fazer aquilo que deveria ser feito desde o começo, né? Então, a gente vê que é necessário nesse como usar os livros uma única leitura cuidadosa. Então, há uma grande diferença entre a leitura inteligente, que o estudante deve fazer em silêncio, e a mera memorização de conteúdos, como um papagaio. E não é um teste ruim da educação ser capaz de apresentar os pontos de uma descrição, a sequência de uma série de incidentes, os elos de uma cadeia de argumentos corretamente. Eu achei essa parte aqui muito interessante, Mari. Esta é uma capacidade que um advogado, um editor, um estudioso se esforçam para adquirir. E é uma capacidade que as crianças podem adquirir com grande facilidade. Uma vez adquirida, a lacuna que divide a comunidade que lê daquela que não lê é superada. Então, a Charlotte ela vai dar tanto valor para a narração, como a forma de classificar, inferir, julgar, discriminar, visualizar, né, generalizar, para a leitura, que ela vai comparar isso, que é uma habilidade que pessoas como advogados, editores, estudiosos, na vida adulta, né, nós mesmos, na vida adulta, precisamos nos esforçar para adquirir, mas é uma capacidade que as crianças desenvolvem tão facilmente.
tão claramente se nós deixarmos que elas trabalhem com o conhecimento adequado. Então não basta eu saber escolher o livro certo, eu preciso saber como usar o livro certo. Mas além dessas maneiras, tem outras maneiras também, né, Mari, de usar o livro certo. Mas quer comentar alguma coisa sobre essa parte antes de ir para as outras maneiras? Queria só lembrar também que nós falamos sobre a ciência das relações, o poder das conexões, e aqui a gente justamente vê isso, são esses tipos de livros, essas formas de usar os livros que vão contribuir para a criança desenvolver essas conexões, né, para elas estabelecerem relações com o banquete vivo de ideias que elas estão lendo. Mas eu estou pronta para falar então sobre as outras formas de como nós podemos usar esses livros além dessas que a Janice mencionou. Então a gente vai para a página 210 e a Charlotte vai dizer, né, as maneiras de usar os livros inclui enumerar as afirmações em um determinado parágrafo, analisar um capítulo, rastrear causa e consequência, discernir o caráter dos personagens, extrair lições de vida e conduta. E claro que isso a gente vai vendo, né, durante o progresso do estudante. A gente não pode exigir de uma criança de 6 anos de fazer causa e consequência, apesar de que muitas conseguem, mas o estudante mais velho já consegue fazer isso naturalmente. E a gente pode trazer também, essas ideias, né, durante a lição ou após a narração, a gente pode trazer isso, para eles já irem pensando como que se você tivesse que enumerar esse parágrafo para colocar os eventos em ordem, como que você faria? Se você tivesse que fazer 5 perguntas sobre esse capítulo, porque se eles, conseguem fazer as perguntas, eles vão ter que saber a resposta, então eles fizeram a leitura cuidadosa. Eu já fiz isso com meus filhos, se tu tivesse que escrever 3 ou 4 perguntas sobre esse capítulo, então eles pensam na pergunta e já estão pensando na resposta, e isso é uma outra forma de narração. E é uma riqueza quando a Maisie, né, está descrevendo o que chamaríamos de pensamento crítico, porque isso tudo, desde o início, eles estão narrando, eles estão fazendo todo aquele trabalho e desenvolvendo o pensamento crítico, mas sem perder o encanto pela leitura, sem ser uma coisa assim técnica e maçante. E tudo isso surge naturalmente quando a criança aprende o que eu adoro dizer, é dialogar com o texto, dialogar com o autor, ser colocada mente a mente com a pessoa que escreveu aquele livro, né. E também isso contribui para eles estarem: "Nossa, eu gosto das ideias desse autor", ou esse autor aqui eu concordo com algumas coisas, mas isso eu não concordo". Eles começam a formar suas opiniões, os seus gostos, né. E isso tá, de uma certa forma, como eu mencionei, formando essas conexões, fazendo essa ciência das relações. E isso não quer dizer que ele vai aceitar todas as ideias do autor, mas justamente vai informar ele, para ele e, né, para ele ou para ela, no crescimento deles, estarem formando suas próprias opiniões a partir desse rico conhecimento das narrações, das conversas que nós temos com os nossos filhos, né, tanto no momento da lição quanto no dia a dia. Então, na minha experiência, a gente vê que o uso desses livros, ele expande, ele vai além daquele momento da sala de aula, digamos assim, eles acabam, trazendo ideias ricas para nossa vida. Então, é muito interessante ver como ela vai trazer essas ideias que muitas vezes a gente fica: "Tá, mas é só ler e narrar oralmente ou escrever", e conforme a criança vai crescendo, a gente vê naturalmente esse desenvolvimento para querer, eles estão formando opiniões, então é muito interessante a gente ver quando a criança está ali indo do nível 3 para o nível 4, para o ensino médio, se dirigindo para aquelas séries, e as mães do Charlton Listening Comunidade nos trazem esses relatos de verem: "Nossa, eu vi um progresso grande na narração dos meus filhos, agora eles estão conectando com ideias e formando suas próprias opiniões". Isso é algo muito natural dessa forma de a gente usar esses livros. Sim, Mari. E quando ela entra ali, né, na parte do professor, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Espero que você esteja entendendo, né? Você já entendeu esses princípios para seleção de um livro vivo, os princípios de como usar um livro vivo. E agora, quando ela entra na parte do professor, eu te faço uma pergunta. Será que para você usar um livro vivo, você precisa de um workbook sobre esse livro vivo?
Será que você precisa de uma apostila sobre esse livro vivo, que é mais grossa muitas vezes do que o próprio livro vivo? Será que isso vai ter o mesmo poder de desenvolver essa habilidade que o estudante desenvolve com facilidade, que é a habilidade de um advogado, de um editor, de um escritor, grandes pensadores intelectuais, de classificar, digerir, organizar, generalizar o conhecimento, o fazendo um workbook? Seriamente? A Charlotte era muito contra isso. Ela vai falar que a função do professor é, em primeiro lugar, entender o que precisa ser feito, revisar o trabalho do dia com antecedência e identificar qual disciplina mental, bem como qual conhecimento vital cada lição pode proporcionar. E, em seguida, formular questões e tarefas que ofereçam um amplo espaço para a atividade mental dos seus alunos. Quando você vê isso, você tem que pensar que formular questões e tarefas que ofereçam um amplo espaço para a atividade mental dos seus alunos não é a mesma coisa que os nossos workbooks e apostilas de atividades sobre um livro que nós temos hoje. Essas questões e tarefas, elas são geralmente questões abertas que vão fazer a criança pensar, né, com suas próprias palavras e refletir sobre aquilo que ela mesma leu ou que foi lido para ela, de forma que ela venha conectar algo. Não é ali aquele workbook em que cidade, né, Carlos Gomes nasceu, opção A, opção B, desenhe aqui o mapa da cidade que Carlos Gomes nasceu. Não tem absolutamente nada a ver com isso, mas seriam perguntas, sabe, que influência tal compositor teve sobre a vida de Carlos Gomes? Ou como você descreveria a infância dele? Será que teve algo na infância que despertou nele esse desejo pela música? E como que ele batalhou para ser um grande compositor na época dele, mesmo vindo de uma família mais humilde e tendo que trabalhar? Então, seriam esse tipo de discussão, né, quando a gente fala do método da lição, e a gente já fez uma live sobre isso, acho que aqui no YouTube mesmo, sobre o método da lição, e a gente passa pelo check-up das lições mostrando para vocês. Então, quando eu vejo essa lição, eu entendo esse livro, eu vejo ele com antecedência, eu identifico a disciplina mental, o conhecimento vital, eu consigo estabelecer como eu vou fazer contextualização, como eu posso fazer uma discussão, mas tudo isso com o objetivo de fazer o estudante pensar e não de pensar por ele, né, Mari? Quer complementar alguma coisa aqui dessa parte? Sim, eu acho também muito precioso que as lições, além desse pensamento vital, né, dessa ideia que a Charlotte vai falar no Pais e Filhos, a gente também vê quais os hábitos também que as lições podem estar contribuindo. Eu vou dar um exemplo aqui em casa, a lição de matemática. Claro que ali o meu objetivo aquela semana, digamos, é enfim, entender fração, entender o que que é uma fração, né, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que aquele aluno precisa treinar a paciência, então como que eu vou trazer essa lição para ele de forma que vá contribuir com isso? Com o desenvolvimento da paciência, talvez para outra criança seja fortalecer a veracidade, porque a gente sabe que a matemática, né, é uma linguagem que tem uma resposta única, 1 mais 1 é 2. Então a gente também pode pensar por esse ângulo, que faz parte do método da lição continuar desenvolvendo bons hábitos, e eu vejo muito isso em várias disciplinas, em disciplinas que lidam, por exemplo, com história e geografia, biografias, literatura, a gente tem, a cidadania, muitas vezes a gente está lendo Plutarco, ou o meu filho que está no ensino médio está lendo livro de economia, e a gente vê como que aquelas ideias daquele tempo se relacionam com o que está acontecendo hoje no mundo. A gente continua, também observando, né, as notícias diárias, o que está acontecendo localmente no mundo, isso tudo vai se relacionando. Então, a gente também pode pensar em trazer certas perguntas abertas, tá? Não é múltipla escolha, não é preencha a lacuna, mas para ajudar a desenvolver esse pensamento crítico do nosso estudante, de dizer como que essa fábula de Esopo relaciona com algo que aconteceu de repente na vida da criança e ajudar ela a perceber isso, simplesmente colocar
Ela no caminho. Exatamente, Mari, eu acho muito interessante como a Charlotte vai encerrando esse capítulo. Ela vai falar uma frase assim, para o professor, né, ainda dessa parte do professor. Ela vai falar assim: "Não interfiram entre as crianças e aquilo que é a alma do livro, o pensamento vivo que ele contém. Ou seja, não interfira, seja falando demais, querendo dar a sua lição oral depois de uma leitura, deixe que a criança lide com aquele pensamento vivo que o livro contém. E também não interfira entre aquilo que é a alma do livro e pensamento vivo, usando um workbook, uma apostila, né. Já veio gente nos pedir aqui: "Ah, por que vocês não fazem um workbook do Aventuras ao Ar Livre? Seria muito legal para estudar com as crianças". Mas não há necessidade, gente, porque apenas a leitura, a narração e a observação dos fenômenos naturais no seu dia a dia, do sol, da chuva, da noite, do dia, é o suficiente para que elas aprendam e por isso as crianças amam tanto esse livro, né, como um livro tão vivo. É, me lembrou também, Janice, rapidinho esse comentário que, a Charlotte vai dizer que esse método de usar livros vivos e narração, tudo isso que a gente descreveu aqui, é uma baita economia de tempo. E a gente sabe que nós, como mães, pais, educadores, o tempo é algo, assim, muito precioso. Então a gente precisa entender que tira um peso da nossa preparação, da gente não ter que ficar imprimindo um milhão de coisa, criando um monte de material, e para a própria criança também. Por isso que a gente consegue fazer tantas lições num período de 3 horas, digamos assim, em média, né, para os menores um pouco menos, os maiores um pouco mais, mas justamente por isso, porque isso tem vários artigos da Parents Review que os professores atestam, isso é uma baita economia de tempo e é saber usar o tempo de forma eficiente. Eficiente para o aprendizado do estudante, né. E a Charlotte daí ela encerra esse capítulo dizendo assim, corremos o risco de negligenciar a arte de obter a essência dos livros. Não devemos empobrecer nossas vidas e a vida de nossos filhos dessa forma, pois para citar as palavras de ouro de Milton, os livros não são coisas mortas, de forma alguma, mas contêm uma potência de vida neles para serem tão ativos quanto aquela alma foi, cuja progenitura eles são. Não, eles preservam, como em um frasco, a mais pura eficácia e extração daquele intelecto vivo que os gerou. Quase tão ruim quanto matar um homem é matar um bom livro. Eu achei sensacional, mas olha por que que ela fala isso, né. Quem mata um homem, mata uma criatura racional, a imagem de Deus. Mas aquele que destrói um bom livro, mata a própria razão, mata a imagem de Deus, por assim dizer, aos olhos. Então, se você quer oferecer aos seus filhos uma educação que desperta amor pelo conhecimento, faça como Milton, comece pelos livros vivos e aprenda a usá-los com calma e confiança, né? E no Charlotte Mason em Comunidade, nós caminhamos juntos nessa jornada, trazendo para vocês essa curadoria, essa seleção de livros, conversas, dicas. A gente faz uma seleção criteriosa dos livros e a gente já traz o planejamento pronto para te ajudar nessa jornada. Então a gente vai encerrar esse episódio sobre esse capítulo, né, sobre como usar os livros vivos e vocês podem ler ele na íntegra no livro Educação na Escola. E agora a gente vai compartilhar um trechinho do In Memoriam, que nos ajuda a conhecer um pouco mais, né, dessa mulher por trás dessa filosofia. In Memoriam é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923, reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos. In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio das vozes de quem a conheceu de perto. Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi de fato pelo bem das crianças. Esse trechinho é uma reflexão da própria Charlotte. Ela diz assim: o conhecimento é informação tocada pela emoção.
O sentimento deve ser estimulado, a mente deve imaginar, a razão deve ponderar, ou melhor, a consciência deve pronunciar-se sobre a informação que oferecemos antes que ela se torne matéria mental. Portanto, os atuais livros escolares devem ser descartados e substituídos por literatura, isto é, por livros em cuja escrita o escritor colocou seu coração, bem como uma mente altamente treinada. Este é outro princípio da PNU. Tentamos usar apenas livros vivos.